Professor, boa noite. Mais uma vez, parabéns pela pontuação. Obrigado. Duas curiosidades. A primeira é se o senhor achou o lado direito de hoje um pouco vulnerável, se sim ou não, por quê? E a questão do Cariús, né? Não há como fugir desse assunto. Enquanto os clubes estão poupando, vamos colocar assim, alguns jogadores, vocês só parece estão abraçando ele, inclusive colocando para jogar. Se eu puder esclarecer para a gente. Obrigado. Cara, assim, eu acho que cada um toma a atitude que deva tomar, né, a questão do Igor. Como eu falei, assim, a gente não pode, de maneira precipitada, já condenar, que vai ter um julgamento, vai ter uma série de coisas. E ele tem sido muito positivo com a gente, sempre foi muito positivo nesse aspecto. Então, é uma coisa do departamento jurídico do clube. A partir do momento que, que alguém falar... Não podemos utilizá-lo, não devemos utilizá-lo, sair alguma punição, alguma coisa desse sentido, é o que a gente vai fazer. Em relação a setor, cara, assim, eu não vou falar nem de setor lado esquerdo. Às vezes a jogada estoura pelo lado direito, mas ela foi construída pelo lado esquerdo. O adversário conseguiu envolver pelo lado esquerdo. Eu acho que nós não fizemos um jogo bom no sentido defensivo. Foi uma partida que nós mais demos chance para um adversário para poder fazer gol, embora tenhamos tido chance de fazer 4, 5, 6, assim, com chances claríssimas também. Mas foi um jogo muito aberto. Eu acho que a gente perdeu o controle nesse sentido. Mas a gente sabia que era sempre um adversário muito difícil. A Tombense vem, né, de jogos bons, embora resultados não tão bons assim. E vamos lembrar que há pouco tempo esse time foi lá e fez um bom jogo contra o Palmeiras, na Copa do Brasil, né? Fez um bom jogo, foi um jogo bom, não foi esse jogo assim, um atropelo, não. Eles tiveram uma capacidade boa ali naquela partida. Boa noite, Anderson. Boa noite. Dentro da supremacia que o Sport teve dentro de casa até agora, 17 jogos, 17 vitórias, acredito que esse foi o jogo que o Sport foi um pouco mais empurrado para o campo defensivo pelo visitante, né? Como foi hoje diante do Tombense. Na tua avaliação, o que é que aconteceu para que isso acontecesse? Cara, assim, é difícil falar, porque talvez a gente estivesse vivendo o melhor momento no jogo com 3-1, chance de fazer o quarto gol. Eu acho que com a chance do quarto gol, eu acho que aí a energia deles ia baixar. Eles se jogaram para frente com jogadores ofensivos, porque eles tinham pouca coisa a perder. Estão perdendo o jogo, eles estão tentando ganhar, chegar ao empate. E eu acho que depois do segundo gol, acho que fica muito perigoso. Eles tiveram boas chances para poder empatar, embora a gente também tivesse chances claras, praticamente sem goleiro, para poder... Era tocar para um jogador só tocar na bola que a gente faria o quarto gol. Então, o jogo ficou aberto, né? É isso que eu falei, assim, foi o jogo talvez que a gente tenha tido menos controle da partida, embora ainda tenhamos, talvez, criado ótimas oportunidades, mas nós permitimos também que o adversário tivesse boas chances, principalmente depois do 3-2. Anderson, boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria que você falasse sobre a sequência que o Sport teve há pouco tempo de jogos decisivos. Ela terminou, entraram os jogos da Série B e o Sport continua conseguindo vitórias, conseguindo ser superior. Conversei sobre isso com o Juba no final do jogo e ele destacou esse poder de concentração que os jogadores vêm tendo, mesmo depois dos jogos decisivos terem terminado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a performance e a perspectiva de futuro que isso dá, especialmente no campeonato de 38 rodadas. E sobre esses 2 gols sofridos, que é algo muito incomum, né, no ano do Sport, em casa ainda mais incomum. Você falou do jogo defensivo ruim. O que você acha que ocasionou o jogo defensivo ruim? Eu acho que eu não consigo avaliar e analisar uma equipe simplesmente por setor, assim. Eu acho que muita coisa aconteceu e sobrou para a nossa defesa, porque lá na frente também a gente deixou alguns espaços, alguns buracos, a gente não conseguiu marcar tão bem, né? A gente vem de sequência muito pesada, gente. Eu não estou aqui justificando, estou aqui depois de mais um resultado positivo, estou falando assim, para nós é muito difícil. Eu não sei qual o time no Brasil que jogou mais do que a gente. Se tem algum time no Brasil que tenha jogado mais do que a gente até agora. Entendeu? Nós vamos enfrentar adversários que têm 10, 12, 15 jogos a menos do que a gente. Não faz... Claro que faz diferença. Faz uma enorme diferença. Então a gente tem feito o que é possível. A gente não consegue ter uma semana aberta no mês. Semana aberta que eu falo assim,
uma semana que não tivesse um jogo no meio. E a gente é refém de quê? Dos resultados. Se a gente tivesse sido eliminado da primeira fase da Copa do Nordeste, a gente teria essa semana. Mas a gente foi ganhando, o estadual atrasou, né? Tivemos que atrasar 2 rodadas da Série B, que nós vamos ter que pagar. No momento que a gente teria uma semana aberta, nós vamos ter que pagar provavelmente esses jogos. Então é uma situação muito complicada assim, que a gente tem. E eu tenho que enaltecer aí a determinação dos atletas. Nós fizemos 2 jogos sem torcida. Então, assim, tira muito da nossa força também, né? Porque na hora que as coisas estão mais complicadas, o nosso torcedor dá aquele apoio, nos incentiva, nos joga para cima e essa energia ela vai contaminando e contagiando quem está lá dentro. Então, é um caminho meio sem volta. A gente vai ter que conviver com isso, com essa sequência, porque a gente tem, né, conquistado bons resultados. Mas me deixa feliz, como você falou, essa certa estabilidade. A gente perdeu um pouquinho do controle do jogo em determinado momento, no segundo tempo, principalmente, mas mesmo assim nossa equipe é uma equipe que joga e cria muitas situações. Como eu falei, da mesma forma que a Tombense poderia ter empatado o jogo, nós poderíamos ter feito o 4º gol e quem sabe até um 5º gol. Foi assim, o jogo ficou aberto em determinado momento após o 3-2. E é claro que é uma situação que a gente tenta evitar, mas nem sempre a gente evita. E muito mérito da Tombense também, que conseguiu executar boas ações ofensivas. Anderson, boa noite, Jorge, boa noite a todos. A gente viu o Jorginho fora da partida anterior contra o Guarani e ele volta hoje. E talvez tenha feito o seu melhor jogo com a camisa do Sport na temporada, dentre alguns muito bons que ele fez. Mas ele, na minha visão, ele jogou muito hoje. Foi fundamental para a vitória. E já pensando nesse tipo de coisa para o jogo contra o Ituano, o que é que você espera, o que é que você planeja para o jogo lá no Novelli Júnior, num domingo à noite, com um tempo tão curto de preparação que seu grupo vai ter para um jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, aqui na Ilha do Retiro, quarta que vem? É que eu falei, cara, assim, a gente não pode... abrir mão assim da Série B, cara. A Série B é uma competição alvo nossa, entendeu? A gente tem muito pouco recurso assim para poder amenizar essas situações, né? Quer dizer, a gente tem uma viagem extremamente difícil. Não é só o jogo domingo à noite, 20 horas, que também acho desnecessário, né? Quem é que vai pro domingo à noite para assistir um jogo? Cara, assim, é para não ir ninguém. Eu fico, às vezes, assim, chateado com isso. Eu não sei quem tem interesse. Eu acredito que nem o trabalhador que está aqui, às vezes, que é torcedor do esporte, adora, ama, mas o cara já está pensando na segunda-feira, como é que ele vai fazer para chegar no trabalho, acordar cedo, cara. Pô, é difícil pra caramba, assim, para todo mundo que está no futebol. Como eu falo, assim, para vocês, que a gente vai não dando nenhuma chance para a gente se recuperar. Em todos os aspectos, físico, técnico, tático, emocional. A gente assim, vai, joga, até alguém não aguentar, entendeu? Até a coisa não fluir, a gente não tem tempo de recuperação. Eu acho que todo cantor aí que faz show deve ter um tempo para recuperar, né? O futebol parece que assim, é melhor que não tenha. Então a gente depende muito da malha aérea que nós temos, as possibilidades são muito pequenas, né? A gente poder fazer alguma coisa muito interessante. Tem alguns clubes que têm capacidade financeira para poder fretar um voo, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem. Isso faz muita diferença, o cara sai na hora que ele quiser, volta na hora que ele acha mais interessante. O desgaste é muito menor. E a gente tem que fazer uma mágica, mágica, né? Para poder chegar e jogar. Então, assim, o período é muito curto. É um período melhor hoje para domingo, né? A gente acha que consegue recuperar bem os atletas. Mas de domingo para quarta, de quarta para sábado, porque nós temos outro jogo contra o Botafogo, não há tempo para nada. Para nada, absolutamente nada. Então, a gente ainda vai conversar muito para ver como é que a gente faz, o que tem que ser feito. Se tem realmente algum atleta com necessidade de poder ficar fora do jogo em função de uma questão de recuperação física mesmo.
E o Jorginho é um jogador que a gente já falou, um jogador muito capaz, né? Tem uma capacidade técnica excepcional. Acho que ele fez um bom jogo, mas eu já vi também ele fazendo outros grandes jogos assim. O que chama atenção às vezes é que fez 2 gols, talvez, né, tenha um destaque maior, mas ele teve participações muito positivas, às vezes fazendo um gol, às vezes dando uma assistência. Acho que o Wagner tem feito um papel muito bacana, assim, você vê assim, a assistência que, como ele tem trabalhado, assim, não é só gol que o Wagner faz, o Wagner também participa muito dessas assistências, assim como o Juba. Então a gente fica feliz, né, que o Jorginho tenha voltado, né, e sendo tão decisivo assim. Professor, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, pessoal. Gostaria que o senhor comentasse, claro que o senhor já citou que o Sport criou muitas chances de gol. Gostaria que o senhor comentasse o sistema ofensivo do Sport hoje. Fez 3 gols, mas poderia fazer muito mais. O Felipe fez no mínimo 3 ou 4 defesas difíceis. Se o sistema ofensivo do Sport agradou ao senhor hoje, já que defensivamente o senhor falou que não foi uma partida boa. O que eu falei assim, defensivamente... e eu falo defensivamente é quando a gente perde a posse de bola. As pessoas falam assim, defensivamente é a defesa. Não, é quando a gente perde a posse de bola. Defensivamente, quando a gente estava sem bola, a gente não fez um jogo tão consistente. E eu trabalho muito com eles, né, sou bem rigoroso nessa questão de fechar, de compactar. E principalmente depois do 3-2, que eu acho que a gente ficou mais... O jogo foi muito aberto. Tanto eles podiam fazer o gol de empate, como a gente poderia ter feito o 4º gol e provavelmente definir a partida. A produtividade nossa ofensiva, ela foi boa hoje, assim. Eu acho que a gente, mais do que fazer os gols ou criar situações, foi como eles foram elaborados. Não foi uma bola jogada para a área e que sobrou e que nós perdemos o gol. Não, foi jogadas trabalhadas, de envolvimento, de muito passe por dentro, de tabelas, de triangulações. E isso eu achei que foi bem positivo. Professor Anderson, boa noite, parabéns pela vitória. Me corrija se eu estiver errado, mas hoje eu tive uma percepção de que o Sport foi uma equipe, o Sport que costumeiramente é uma equipe que tem um ataque com muita dinâmica, com muito volume de jogo, mas que foi um time que jogou bastante por dentro. Inclusive os 3 gols saem jogadas por dentro, né? Jogadas interiores contra a equipe da Tombense, que estava jogando com uma linha de 5. Foi proposital, foi estratégico. Notei também que até o próprio Karius e o próprio Everton subiram menos do que costuma subir. Isso foi estratégico, foi pensado ou foi uma condicionante do jogo pelo fato da Tombense jogar com uma linha de 5? A Tombense, assim, eu já enfrentei o Chamusca algumas vezes, né? E geralmente quando tem esse embate, ele, das minhas equipes contra as equipes dele, ele monta uma linha de 5. Então ele sabe bloquear bem o lado, assim, entendeu? Ele consegue efetivamente fazer isso. O que aconteceu que o bloqueio pelo lado ficou mais forte, mas de alguma forma nós começamos a criar um desencaixe para eles, principalmente na jogada por dentro mesmo, tá? Então era uma possibilidade. Que a gente tem argumento para fazer o jogo pelos lados, a gente tem argumento para jogar por dentro, a gente tem argumento para jogar em situação de transição. Assim, a pré-temporada nos deu a possibilidade de criar várias possibilidades. Acho que o Sport não é um time de uma nota só. A gente pode e consegue variar sem variar a estrutura, mas variar por onde que a bola vai começar mais, como é que a gente vai trabalhar um pouco mais, se é por dentro, se é pelos lados. Então a gente consegue ter essas variações e a gente treina muito para isso, entendeu? Quando a gente tem possibilidade, né? Quando a gente tem uma folguinha. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, boa noite.